semestre para velho, não dá, entendeu? Eu não tenho tempo nem de ir, eu trabalho pra caramba. Tem que encarar psicologia jurídica, institucional, não dá. Sobra tempo pro que eu gosto. Uhum, uhum. Muito Sim, triste. final de semestre, né? Terrível. E os demais, como estão indo nos estudos, na leitura? Um dia eu estou aqui, quase Um um dia? dia, né? Faltando um tiquinho para concluir até aqui. Mas eu já tinha dado uma avançada, mas eu achei muito difícil, Kélia. Eu não consegui avançar sozinha, fiquei desmotivada. E eu tenho percebido que eu tenho preferido ler depois da aula de novo, sabe como? Assim, depois da aula, professora, depois da aula, depois da discussão aqui com você, porque a leitura é Não, eu deixo completamente. passar porque você foi minha aluna, tá? Então, Deixo eu passar tenho um porque você foi treino, minha você aluna. tem um vício, um vício, né, Kelly? Estou lendo, estou lendo, estou achando bom. E aí? E os outros? Como estão indo na leitura? Tem ficado mais tranquilo? Tem ficado mais complicado ainda? E aí, tô falando da leitura mesmo, tá? Assim, antes de trazer para explicação. Eu já terminei, mas Uhum, foi muito difícil. Bem, uhum. bem, eu já terminei de ler, mas dá vontade de recomeçar tudo de novo, porque assim, é, é bastante complexo. Uhum, uhum, sim. E tem dado para ficar mais claro à medida que eu estou trazendo as explicações, as relações, ou continua ficando obscuro? Não, não ajuda bastante. Eu faço também o que ela falou, né? Eu tentava voltar ao capítulo, marquei muita coisa, tem muita coisa que fica bem obscuro ainda exatamente o que que ela quer dizer, né? Uhum, Algumas, alguns trechos mais claros, já dá para um entendimento ser ali, né, rápido, mas depois já vem uma parte mais complexa, mais complicada, que eu fico lendo, relendo. Então, mas com as explicações vai ajudando, vai ajudando. uhum, Mas é uhum, um livro bem denso, né? uhum. Fininho. A gente olha, né, um livro fininho, aí a gente acha que, nossa, vai ser uma leitura tranquila, né, fácil de digerir, rápida, né, mas a gente vê que não é, Não. né? Gabi, Caísa, Vivi tá chegando ainda. A leitura do texto não é tão simples, né? A forma como o que as colegas têm trazido, assim, a leitura é um pouco densa, é complexa mesmo, às vezes as referências a gente pode ficar um pouco perdido, mas para mim talvez não esteja tão sendo pesado por conta do curso, por ter feito o curso com você de TA, Uhum, algumas coisas ficam um pouco mais claras quando a gente lê ela, né? Assim, eu lembro, eu vou fazendo algumas associações com o que a gente debateu no curso, né? Eu vou lembrando de algumas falas que você complementa no curso, de autoras que podem complementar ali a discussão do que ela está trazendo. Eu sei que ela fala um pouco mais da anorexia, mas aí a gente consegue entender um pouco mais da psicodinâmica mesmo, né? Assim, da questão ampliar um pouco para fora da anorexia. Então, acho que eu fui felizarda de ter feito o curso primeiro e ter lido o livro depois, sabe? uhum, uhum, sim. Gabi, e aí? Eu concordo com as meninas, eu acho que é uma leitura bem pesada, assim, bem difícil, e que ler sozinha seria complicado. Então, isso que a Janine falou de ler depois faz muito sentido, assim, eu também percebo que quando eu leio antes, né, mesmo assim, mas quando eu leio depois da aula parece que clareia um pouco mais, assim, fica mais fácil de entender cada capítulo. Uhum. Mas aí quando. Deixa eu Vivi antes, que aí depois eu puxo uma outra pergunta. Estamos falando sobre como é que está indo a leitura, a digestão da leitura, né? Eu tô com a Caísa, né? Eu tive a sorte de ter feito o curso e eu repeti o curso, né?
Então, É. aí, Não aí não, satisfeita uma vez só, fez duas vezes. não, e aí, sabe aqueles pontinhos que vão ligando assim no cérebro da gente, você vai se sentindo, fazendo conexão? Exatamente isso. Vou conectando com o que você falou, falei, sim. Então, assim, acho que você podia colocar o grupo e falar assim, gente, se fizer o curso antes fica mais fácil, tá? É uma leitura, é um preparatório, pré-requisito para fazer para leitura do Mulheres Famintas é a introdução dos transtornos alimentares. É uma coisa que eu percebo, assim, até eu dei o curso novamente agora, né? Acabamos quarta, né? Inclusive, o grupo é mais denso, né? O que a gente discute aqui é mais denso do que está no curso, né? O curso acaba sendo mais esmiuçado, mais organizado, né? Pegando outros autores, pegando questões mais técnicas também, algumas vezes, né? Mas aqui, por exemplo, a discussão que a gente fez sobre o tirano da gordura é uma discussão densa e que a gente não tem muito por aí, assim, né? Se eu fizer uma relação com o que eu vi daquilo, assim, fora da Spignessi, fora do que a gente veio discutindo aqui, talvez pareça um pouco com a questão do superego cruel que a Minerva traz, né? Que é uma psicanalista também, né? Mas eu acho que a gente ainda fez mais discussão, a gente conseguiu fazer trazer mais complexidade do que, inclusive, a Minerva trouxe, né? Mas ela me ajudou a entender algumas coisas, né? Porque às vezes a gente precisa ir recorrer até a outras abordagens que já estão caminhando há mais tempo, né? Assim, por isso que às vezes eu trago coisa da psicanálise. A psicanálise, não a psicanálise toda e qualquer, né? Mas a psicanálise nas relações objetais, por exemplo, né? Como baseado em Winnicott, Bion, entre alguns outros, eles estão anos-luz na nossa frente em relação às discussões de transtornos alimentares, né? E aí é importante a gente reconhecer isso, né? Mas é importante a gente também trazer isso para a nossa discussão da psicologia analítica, fazer essa relação, fazer essa amarração, ver o que cabe aqui, o que não cabe. Tem coisa que é falado lá da psicanálise que não, isso aqui não tem nada a ver com psicologia analítica, vamos deixar para lá, né? Mas é importante a gente, às vezes, ir a alguns outros recursos que estão trabalhando há mais tempo, né? Porque, infelizmente, embora a gente tenha alguns livros, se a gente parar para pensar, os livros de psicopatologia junguianos, o que tem mais, a psicopatologia que tem mais talvez seja a de transtornos alimentares, né? Mas ainda assim tá pouco destrinchado, assim, a gente precisa... Psicopatologia, né? Acho que no geral, quando a gente fala da psicologia analítica, acho que precisava ser melhor, mais discutido, né? Acaba sendo deixado muito, muito de lado. Bom, eu ia perguntar outra coisa, mas eu não estou lembrando. Vocês têm conseguido pensar na prática clínica de vocês a partir das instruções? Eu vou lendo e às vezes eu anoto assim do lado o nominho da paciente, sabe? Uhum, uhum. Seria interessante, eu não sei se todos vocês têm paciente com transtorno alimentar ou com comportamento alimentar complicado, né? Não necessariamente com transtorno alimentar. Mas seria interessante, não obrigatório, tá, gente? Vocês tentarem escrever um pouco o caso, sabe? Quem não tem, de repente pegar algum caso de algum livro, por exemplo, né? Ir escrevendo e tentando fazer essas amarrações teóricas, sabe? Eu vou deixar as gravações do curso até o final do ano disponíveis, né? Então, acho que seria bacana, assim, não deu para fazer agora, terminou, a gente terminou o curso, terminou o semestre, né, Bia? Deu uma tranquilizada, escreve,
tenta registrar um caso, né? E aí vocês vão tentando fazer a análise do caso conforme o que a gente vem discutindo aqui, sabe? Nesses aspectos dos complexos, materno, né? Na questão da imagem corporal que a gente discutiu, na questão do tirano da gordura, né? Entre outras coisas. Acho que é um bom treino para a gente poder aprender, né? Sempre pensando assim, acho que quando a gente vai falar desse raciocínio clínico, né, assim, na psicologia analítica, e aí vamos falar do raciocínio clínico pensando nos transtornos alimentares, né? A gente tem um percurso para a gente pensar, né? Primeiro, o percurso do ego, né? Como que é esse ego? Como que a gente percebe esse ego? Quais são as características das fragilidades desse ego, né? Como que foi essa constituição do desenvolvimento desse sujeito, né? E nas suas relações parentais, né? Como que se estabelece ali a relação com o desenvolvimento do complexo materno, do complexo paterno, da questão da alteridade, da questão do herói, né, da heroína, por exemplo, né, que são questões mais marcantes nessa ideia, né? Aí a gente pode, de repente, partir para pensar nas defesas, né? Quais são as defesas que aparecem, que se manifestam, né? Quando a gente está falando nesse paciente que está aqui na nossa frente. Quando a gente fala, por exemplo, da gordura que ele está apresentando, né? A gordura é uma defesa, né? Mas que defesa é essa? Está defendendo de quê? Está defendendo para quê? Né? E que tipo de defesa? Uma defesa de ego, uma defesa mais primitiva ainda, né? A gente fala das defesas arquetípicas, da defesa do self, né? E aí depois a gente pode pensar nessa constituição dos sintomas, né? E tentar entender esses sintomas enquanto símbolos. E quando a gente vai fazendo esse percurso de compreensão dessa forma, aí a gente vai montando, vai organizando também o que a gente está pensando de instrumento terapêutico para trabalhar com esses pacientes. Né? A gente já sabe, já tem essa ideia que a transferência contra transferência é um instrumento primordial, né? O manejo da transferência contra transferência é fundamental, né, no trabalho com transtornos alimentares, com alguns outros casos também, né? Mas como é que eu vou utilizar, por exemplo, um recurso de arte-terapia, né? Uma técnica expressiva, se eu não sou arteterapeuta, né? Uma técnica expressiva. Que tipo de técnica expressiva, né? Que tipo de atividade que esse paciente está precisando, né? Isso vai depender, para eu pensar nisso tudo, né? Até que material que eu vou usar, né? Porque a gente pensar, por exemplo, em usar uma aquarela e usar um lápis de cor, né, para pintura, faz total diferença, né? A gente está falando de materiais que são mais ou menos estruturantes, né? E dependendo de como que essa pessoa, estruturados, né? Mais ou menos estruturados, e dependendo de como que essa pessoa se organiza, isso vai trazer benefícios ou prejuízos, né? Então, todos esses elementos vão sendo importantes para a gente ir construindo a nossa atuação, né? Mas antes de mais nada, é preciso que a gente desenvolva um raciocínio clínico, né? Por isso que eu estou falando para vocês que é importante vocês tentarem pegar um caso clínico, né, de vocês, escreverem, né, e tentar ir fazendo essas amarrações para ver como que vocês estão enxergando, né? E de repente, conforme se for interessante, a gente pode até marcar um encontro a mais, ou 2 encontros em outro horário, né? Porque em agosto começa outro grupo, para poder fazer alguma discussão nesse sentido, ok? Bom, e aí, hoje a gente vai discutir os 2 capítulos, né? O capítulo 4 e o capítulo 5, né? Por que eu achei interessante a gente discutir esses capítulos juntos, não só porque eles são pequenos, né? Mas porque eles estão falando de uma espécie de síndrome, né? Como assim, nesse caso, né? A gente está falando de uma relação. No capítulo
4, a gente trabalha muito mais a mãe da mulher esquelética, né? No capítulo 5, a gente vai trabalhar a partir da boca escancarada, né? Boca escancarada é pensar na terra que se abre, né? E puxa Perséfone para Core, né? No início, a Core para o Hades, né? Então, a gente está falando dessa filha. Só que também quando a gente fala de Deméter e de Perséfone, a gente precisa entender, né, nos transtornos alimentares, como sendo expressão desses dois polos, tanto da Deméter quanto da Perséfone, tanto da mãe quanto da filha, tanto da filha existente na mãe, quanto da mãe existente na filha. Né? E aí vale a gente lembrar que quando a gente está falando de um dinamismo arquetípico, eu vou pegar o dinamismo materno como exemplo, já que a nossa discussão de hoje, sempre que eu estou falando de um dinamismo arquetípico materno, né, eu estou falando de um aspecto que fala desse polo que é da mãe e desse polo que é do filho, né, do filho dessa mãe, do filho da mãe, né? Então, nesse polo da mãe, eu vou estar falando primeiro de funções que dizem respeito desse cuidado a nível materno, né? Que é, é esse olhar que reconhece inicialmente, é o holding, né? O suporte, é a nutrição, né? É um certo prazer também tátil, né? Assim, das mãos que passam no rosto, o prazer da sucção, né? Então, inicialmente, eu tenho um cuidado nesse aspecto, né? E aí, essa pessoa que vivencia, que está vivenciando ali, né, o dinamismo materno, ele primeiro ele é passivo nesse cuidado, né? Ele recebe esse cuidado, para que depois ele possa cuidar de si próprio nesse aspecto, né? Então, como que ele se nutre, como que ele se permite o prazer, como ele constrói sustentação para si próprio, né? E do outro lado que a gente fala do filho, no filho, da mãe, né? Assim, a mãe também, a mãe quando uma mãe nasce, né? Ela também tem aí essa constelação desse polo do filho também, né? Que é o do ser cuidado, né? Não à toa que é fundamental quando é o período do puerpério, né? Que essa mãe também seja cuidada. Ela não tem que estar só no lugar de cuidado. Ela tem que ser cuidada também, né? E aí, aprendendo, sendo cuidada, né? Ela aprende também a cuidar do outro, a cuidar de si, né? Então, quando a gente está falando desse duo mãe e filho, né? Perséfone e Deméter, dinamismo materno, que implica mãe e filho da mãe, né? Relação mãe e filha, na relação da anorexia, é algo que sempre precisa ser visto junto, né? Isso é um ponto muito importante, porque quando eu comecei a estudar sobre transtornos alimentares, boa parte dos livros que falavam, né, assim, e vocês devem ter escutado isso também, né, que falava sobre esse materno, fala muito nesse âmbito da mãe sendo a culpada, né, da mãe sendo a responsável pelo sofrimento da filha, né, essa mãe intrusiva, né, essa mãe que parece até aquela mãe mais narcisista, né, que o pessoal adora falar, né? Mas a gente vai percebendo no decorrer dos estudos, especialmente dos estudos junguianos e dos estudos das psicodinâmicas como um todo, que muitas vezes essa mãe, ela não é a mãe intrusiva nesse senso comum que a gente pensa, né? Mas é uma mãe também que não teve o dinamismo materno desenvolvido apropriadamente na sua organização psíquica, né? Não pôde se desenvolver nesse âmbito, porque também não teve um ambiente bom para ela desenvolver isso, e aí ela não consegue se oferecer também enquanto essa mãe para esse sujeito, né? Então, esse olhar
esse olhar que tira um pouco, né, o peso da culpa na mãe e que passa a enxergar essa família, esse sistema, que também tem atravessamentos culturais, sociais, e que tem atravessamentos das famílias que vieram antes, de toda a história que veio antes, né? É algo fundamental para a gente poder pensar nos transtornos alimentares. Né? E aí a autora, nesses dois livros, vem. Desculpa, nesses dois capítulos, ela vem chamando essa nossa atenção. Podem falar, gente. Como é que isso bate para vocês? Sem estar certo ou errado, só o que vem? Eu gosto muito dessa ideia, né, de tirar a culpa da mãe e entender a perspectiva dela também, porque a gente humaniza, né, a pessoa. Ela também tem qualidades e defeitos, como todo mundo. Mas é muito interessante quando chega nesse ponto na clínica, assim, quando o paciente chega falando mal da mãe ou reclamando muito da mãe, e daí eu abordo justamente essa questão da história dela, né? E, enfim, não é uma desculpa para o que ela fez, mas é a gente entender de onde ela vem também. E aí parece que os pacientes vão para esse lado de sentir pena ou de se sentir culpado também por não, por ter uma raiva, né? Por ficar irritados. E aí a gente vai buscando o equilíbrio, que, né, não é sentir pena, não é se sentir culpado, mas também não é sentir raiva ou, enfim, querer se afastar completamente, não necessariamente, né, mas em alguns casos. Então, ir buscando sempre o equilíbrio e humanizando as pessoas, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Eu É, tenho. pode falar, Caísa. Não, faz o raciocínio, depois eu falo. Perdi. Ai, desculpa, Kelly, perdão. Não tem problema não, ele volta. Daqui a pouquinho ele volta. Perdão. Mas é Luana muito quer interessante. participar da aula. Então aqui, porque é Tem a hora que o problema não, vizinho tá seja chegando em bem-vinda. casa. Eu tenho uma paciente que ela veio para mim com questões de ansiedade. E aí eu investigando a história dela junto com ela, ela me trouxe que hoje ela fez 18 anos, né? Ela fez 18 essa semana, mas quando ela tinha 14, ela foi diagnosticada com anorexia, fez todo um tratamento e tal. Ela fez acompanhamento, inclusive, com uma psiquiatra bem famosa daqui do Oeste, que foi para São Paulo, que trata A com. Maria Amália. Isso, ela mesma. E aí eu fui investigando com ela como é que era isso para ela, porque a ansiedade dela estava vindo de volta, porque é ano de vestibular esse ano, estava muito intenso. E ela faz IFES, então tem que dar conta de IFES, cursinho, tá uma loucura. E aí eu me perguntei para ela sobre alimentação, como é que tá, já que teoricamente ela tinha superado a anorexia e tal. E aí a gente foi conversando como esse capítulo caiu como luva, assim, porque trouxe essa questão da mãe. A mãe, na época que ela teve anorexia, foi a época que a mãe estava no mestrado. A mãe não tinha rede de apoio, a rede de apoio era a sogra, no caso, né, a avó da minha paciente, mãe do marido, e a sogra uma megera, assim, a relação era bem ruim, a sogra mima o filho, né, e tal. E aí a gente foi destrinchando e foi muito isso, assim, a anorexia foi um sintoma da minha paciente diante dessa ruptura, né, entre esse não cuidado possível que a mãe poderia dar diante das circunstâncias, mesmo sendo muito preocupada, mesmo tentando acompanhar, né, e como que depois que ela humanizou a mãe dela, ela não, ela não tem sintomas de anorexia, por exemplo. Ela se alimenta bem, ela está fazendo pilates como uma atividade física para não ficar parada. Hoje, o que ela tem são sintomas de ansiedades mais clássicos mesmo, desde que a gente normalmente lida.
mas não voltou para a alimentação, por exemplo, porque essa relação foi reconstruída, foi Uhum, restabelecida, né? uhum, Esse vínculo foi humanizado nas duas, tanto na mãe, que tinha uma preocupação muito alta de não poder estar presente na vida da adolescência da filha, tanto que ela também começou a fazer terapia na época, as duas começaram a fazer terapia na época, e como que a anorexia ela sumiu, vou colocar assim, né? Sumiu diante de um restabelecimento do vínculo das duas. Então, a gente estava e de falando um sobre isso. vínculo mais saudável, né? Isso, assim, hoje uma participa muito da vida da outra no sentido, claro, né, com as suas questões. A mãe começou um doutorado, ela vai fazer o vestibular, então, às vezes aparece o medo ali dessa conexão se perder por conta da vida corrida das duas. A mãe voltou a trabalhar viajando, mas na comida isso ainda não voltou. Esse vínculo saudável aparentemente está mantido. E Uhum. temos feito trabalho para que isso se mantenha também. É interessante que você coloca, Caís, a questão da avó, né? A Spignesi também traz isso, né? Assim, dessa importância de olhar para a mãe da mãe e algumas vezes para a mãe do pai, né? Nesses aspectos. Assim como se a gente pensa no mito de Perséfone e Deméter, Gaia também tem uma função no mito, né? Importante no mito, né? E aí, às vezes, essa mãe, né, representou ali de alguma forma também essa mãe da mãe, né? Aquela que não pôde se oferecer enquanto ambiente, né? E a mãe não sabendo isso, não sabendo, não conseguindo se organizar, né? Assim, não conseguindo se desenvolver psicicamente, alguns desses aspectos na vida adulta ficam, inclusive, a nível inconsciente, né? Porque muitas mães, elas nessa tentativa de ser uma mãe melhor, né, de ser uma boa mãe, né, elas desconectam, põe no compartimento, né? Esses aspectos que falam também dessa relação com a própria mãe, né? Ou com alguém que representou esse materno. Só que isso não significa que está resolvido, né? E não significa que ninguém vai acessar, né? E aí a filha, muitas vezes, ela acessa isso, né? É isso que a gente às vezes chama dos segredos familiares, sabe? Aquilo que não se pode ser dito. Não falamos do Bruno, né? Para quem assistiu o desenho, né? Mas o Bruno está lá? Oi? Encanto. O encanto, né? Não falamos do Bruno, mas o Bruno está lá. Não falamos o sintoma, não falamos o segredo, mas ele está lá e ele está lá e vai aparecer de alguma forma, né? Então, é algo, e esse aspecto da transgeracionalidade é algo muito marcante quando a gente fala dos transtornos alimentares, né? Bom, vou compartilhando aqui com vocês. Gente, o trem sumiu. Aqui, tá. E aí a gente pode dizer, né, que esses aspectos dessa mãe também que não são acessados, na psicologia analítica a gente pode falar de certa forma que eles ficam à sombra, né? Então essa sombra da mãe, ela, a sombra da mãe é algo que acaba fazendo se fazendo presente na constituição do sintoma, né? Na constituição desse sofrimento psíquico da menina com anorexia. Estou tentando colocar para compartilhar. Gente, hoje estou errando as palavras todas. E aí, só para recapitular, né? Então, a gente falou sobre a questão do tirano da gordura no último encontro, né? E aí a gente pensou nessa expressão das defesas arquetípicas a partir especialmente do ânimos, da sombra e da grande mãe, né? Então, esse ânimos negativo que domina a mente, né?
especialmente quando a gente fala dos pensamentos, dos julgamentos, né? Você é nojenta, você é feia, você é gorda, você é má, entre outras coisas, né? Você não tem pena da sua mãe, né? Quando começa esse processo também de tentar reconhecer a mãe. A gente fala dessa sombra que é projetada no corpo gordo, seja esse corpo, seja essa gordura existente realmente, né? No sujeito ou não, né? Nessa percepção dessa gordura que não está lá. E no que a gente está trabalhando mais hoje, essa grande mãe devoradora que aprisiona a alma, né? E aí a gente precisa ir para além da mãe pessoal. Quando a gente está falando, e quando a Spignes fala que dessa mãe, ela não está falando necessariamente da mãe pessoal. Porque a mãe pessoal pode não representar a mãe devoradora, mas a gente tem algo dessa função, algo desse arquetípico, né, que ainda atravessa essa relação. E eu acho que uma leitura mais literal, mais superficial, né, mesmo da psicologia analítica, quando olha para essa grande mãe devoradora, é justamente isso, de ficar nesse nível superficial, né, nesse nível que é semelhante ao nível da medicina, né, de achar então que a mãe devoradora é representada pela mãe da anoréxica, né? Bom, eita, eu tô precisando de ter uma aula de Zoom. Tô apanhando aqui com os negócios. Peraí. Então, sem espaço para que para essas figuras, a paciente literaliza todas elas e morre de fome tentando escapar delas, né? É importante que essas figuras elas sejam reconhecidas em algum momento, né? Sejam reconhecidas, enfrentadas, elaboradas, né? Então a gente pode começar a pensar, por exemplo, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai permitir um espaço para trabalhar essa sombra do paciente, né? Por exemplo, se a gente vai trabalhar esse corpo de outras formas, né? Enxergar esse corpo de outras formas, né? Ou como que esse ânimos que invade a mente pode ser trabalhado também, né? No sentido de é, não necessariamente de alimentar as vozes, mas de escutar as vozes, né? Por que que eu estou falando isso? Quando uma pessoa vem trazendo sobre esses pensamentos que tem sobre o próprio corpo, sobre si mesmo, esses pensamentos negativos, é muito comum nesse âmbito aí da assistência, né, fazer um processo de rejeitar essas falas. Ah, como se ela não pudesse pensar sobre isso. Ah, esses pensamentos intrusivos, eles precisam ser combatidos, né, via medicação, via técnica que vai combater os pensamentos intrusivos, né? Mas esses pensamentos, eles também estão expressando algo, né? E aí o que a gente precisa fazer é promover veículos de expressão para esse algo, né? Como que a gente pode, por exemplo, pensar em personificar essa voz, né? Trazendo para a carta, trazendo para o desenho, né? Trazendo para a pintura, trazendo para uma argila, né? Então a gente vai tentando fazer um pouco desses trabalhos para dar uma voz, mas não fortalecendo a voz, né? Sempre trazendo também um tipo de uma conversa, uma argumentação também, né, com essa voz, mas não a negando, não a abafando, né? Porque aí a gente está abafando, tá invisibilizando também essa pessoa quando a gente faz esses processos. E não é essa a nossa função,
né? E e aí, quando a gente fala desse processo aqui, o tirano interno, que vai falando do controle da hiperatividade, da repetição, a compulsão, né? É, o ditador que esfomeia a anoréxica também se torna sua compulsão à repetição, né? É, fala dela, da Spignesse, né? Porque a gente pode achar, então, o Freud está batendo aqui, compulsão à repetição é muito típico dele, né? Mas a gente está falando o quê? Desse tirano que impulsiona essa anoréxica também, né? A ter esses pensamentos, essas avaliações, esses comportamentos, né? E na tentativa de diminuir o nível de ansiedade frente a esses comportamentos e pensamentos, ela desenvolve um sintoma, né? Usualmente um sintoma relacionado ao corpo e relacionado à alimentação, né? Que também vai provocar um outro nível de ansiedade e vai virar essa repetição, né? Essa repetição do sintoma, né? Repetição de uma tentativa de controle da ansiedade, mas sempre uma tentativa que é falha, né? Porque é, não é, como que eu posso dizer? Porque a gente tem que tomar um cuidado, assim, né? Por que que essa ansiedade é relacionada a quê, efetivamente? Né? E aí a gente precisa desse pensamento também, desse raciocínio clínico que eu pontuo para vocês, para a gente conseguir investigar mais a fundo, né? O que está representando e poder atuar aí. A jovem que acorda às 5 da manhã para fazer exercícios, mesmo com fome intensa, lava a casa inteira repetidamente e passa horas organizando refeições que não come, tudo movido por uma força que ela descreve como incontrolável e que vai forçando a repetir também esses comportamentos, né? Essa força faz com que esse sintoma, e não é um sintoma de compulsão alimentar, mas o sintoma de não conseguir evitar esse tipo de comportamento, né, de atuação. E a hiperatividade aparece como um comportamento ritualístico que mascara a ansiedade profunda diante do vazio. Funciona como defesa contra o colapso interno e como uma tentativa inconsciente de manter o ego unido. É o fazer incessante no lugar do ser. Uma paciente minha que, não sei se eu cheguei a falar dela aqui com vocês, mas assim, recentemente a gente tocou nesse ponto novamente, né? Ela tem uma questão muito forte com não ser vista, né? E com ser julgada, né? Usualmente ela é julgada, né? Ela é julgada como uma estranha, como gorda, entre outras coisas, né? E aí, nos momentos em que isso está muito forte, né, para ela, o que que ela começou a desenvolver, né? Antes, ela ia para a comida, né? Quando ela estava no outro momento do diagnóstico dela, inclusive. Hoje ela está a gente tem pensado num diagnóstico de anorexia atípica, né? Hoje, o que que ela faz? Ela vai para a escrita, né? E aí é uma escrita que é uma escrita compulsiva. É uma escrita de passar 5 horas escrevendo, né? E eu pergunto para ela assim, né? Quando vem muito esses pensamentos e a vontade de comer, por exemplo, né? Você sente culpa, você sente vergonha, alguma coisa? Ela fala que sente, né? E o que que você faz com isso? Eu escrevo, né? E aí é isso, de ir para dentro do quarto e ficar escrevendo, 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 construindo as histórias. Ela constrói histórias, né? E a partir de fanfics, né? A partir de algumas coisas que ela gosta, né? Tudo à mão, tudo escrevendo à mão, né? Então, a compulsão à repetição ainda existe aí, mas essa repetição traz menos sofrimento para ela, né? Porque se ela fosse para o comer e vomitar, que era o que acontecia antes, né? Ela se sentia muito mal,
nesses processos, e alimentava cada vez mais, e aí ela engordava, e aí vinha toda a raiva e o ódio de si mesmo, né, por não estar conseguindo fazer isso. Aqui a gente tem pelo menos uma maneira de elaborar inicialmente, né, nesses processos. Bom, e o de Brush refere-se a rituais de caminhar compulsivo também, para se pensar nesse processo. A minha paciente que, por exemplo, que come, será um pouco mais, não de um transtorno de compulsão alimentar, né, mas que exagera um pouco e que depois vai andar, né, para compensar a atitude de comer, né? E aí ela traz essa fala aqui, né, de que inicialmente quando ela tenta falar sobre si mesma no processo, quem que é fulano de tal? Ah, eu não consigo não seguir regras, né? É assim que ela se define, muito forte. E aí, quando ela vai construir um pensamento ou uma imagem sobre o que representa para ela, né, esse movimento de comer e de depois andar, ela fala que é o robô que repara o vazamento de óleo, né? É o robô que, na realidade, repara não, é o robô que está com defeito, que ele está com vazamento de óleo. Então, quando ela come muito, né? Ela está com vazamento de óleo. Quando ela vai andar, ela está reparando o vazamento de óleo, né? Então, e aí percebe que o comer muito é quebrar as regras, né? Uma pessoa que não consegue não seguir regras, ela vai precisar quebrar regras e transgredir, né? Em algum ponto, em algum momento, né? E aí ela transgride no sintoma, né? Que é o sintoma do comer mais transtornado. Bom, se o slide me obedecer, ups, né? Aí, pensando um pouco nesse capítulo 4, a gente vai falar dessa simbiose mãe e filha, né? E a falha na diferenciação do ego, né? Algo importante para se pensar. E aí, os teóricos que trabalham mais junguianos, que trabalham mais essa perspectiva do desenvolvimento, né? Vão entender que o processo de individuação ele não se dá somente lá, né, na vida adulta, como em algum momento se pensou, né? Mas ele se inicia, ele começa desde os primeiros vínculos afetivos, né? Desde as primeiras relações que vão sendo estabelecidas. E essa relação inicial, essa relação de dependência absoluta, né? Ou essa relação fusional, essa relação primal, né? A gente pode chamar de alguns nomes. E há uma necessidade de se diferenciar da mãe ou do ambiente materno, né? E construir os contornos do ego, formando então esses limites entre o eu e o não eu, né? Esse processo, ele já é o processo inicial do processo de individuação, né? Então, vamos pensar. Então, uma fase do processo de individuação é o separar-se, o diferenciar-se do materno, né? Construir contornos de ego e começar a formar limites que vão tornar mais claros nessa distinção entre o eu e o não eu, né? A mãe dessas pacientes anoréxicas, né, muitas vezes elas são descritas como dominadoras, frustradas, ansiosas, controladoras e, ao mesmo tempo, superprotetora e solícita, né? E aí, pode ser que isso construa ali um vínculo simbiótico mais ambíguo, né, para esse sujeito, né? Então, ela dá, mas ela tira, né? Ela carinha, né? Mas ela bate também, né? E a gente vai pensar esse aspecto dessa mãe devoradora
como uma imagem arquetípica da mãe negativa, que impede o desenvolvimento da autonomia da filha, né? Então, pode ser que essa mãe pessoal não tenha sido essa mãe controladora, né? Mas ela também não conseguiu ser uma mãe, muitas vezes, ativa no processo de humanização desse dinamismo materno, né? E dada a sua experiência anterior também com esse processo, o que é passado, o que é recebido, né, por essa criança, por esse bebê, né, é justamente esse aspecto negativo da mãe, né? E esse aspecto negativo do dinamismo materno diz dessa mãe devoradora, né? E essa mãe devoradora, né, esse dinamismo devorador, que pode ser inconsciente da mãe, vai invadir esse espaço psíquico da criança, né, projetando nela suas ambições frustradas, as feridas não elaboradas, né, impossibilitando a construção de uma subjetividade separada, né. Uma mãe de uma menina anoréxica que eu acompanho, né? Ela tem características compulsivas, né? Ela não tem um transtorno de compulsão alimentar. Mas a filha está sempre presente nas sessões, né? E ela tem uma história, assim, uma mulher muito inteligente, muito bonita, né? Mas de não ter podido alcançar o que ela queria e o que ela podia, né? De acordo com a sua capacidade, né? E ela é muito frustrada em relação a isso, né? Sempre vem esses movimentos, né? Ah, eu gostaria de ser mais, eu gostaria de ter mais, por que que eu não tenho, não consegui isso? Ah, eu fui. eh, Boicotaram o meu concurso de juíza, né? Por exemplo. E aí, essas questões são questões tão fortes que essa filha anoréxica, né, ela foi para um caminho de semelhante ao da mãe, né, também para a área do direito, né, é muito inteligente, mas ela se boicotou, inclusive ao passar, ou não conseguir passar numa universidade federal, por exemplo, né? E para ela, o passar numa universidade federal era o dizer que ela era boa, né? Que era excelente, que ela era inteligente, ela não podia ter nada menos do que isso, né? E ela realmente era uma menina, é uma menina muito inteligente, né? Então ela começa a construir ali nos seus sintomas também, né? Essa percepção de si mesmo, de que eu não sou suficiente, eu sou burra, não consegui nem passar numa universidade federal, né? E todo o restante, que é como ela está indo muito bem na faculdade particular que ela resolveu que ela pôde frequentar, isso tudo é rejeitado, né? Porque ela acaba representando e encenando ali a frustração, que é a frustração materna, né? Só que além desse processo da frustração, né, e de trazer tantos aspectos negativos sobre si mesma, o que que ela começa a fazer? Começa a se achar feia, gorda, e aí ela precisa controlar esses pensamentos. Como que ela controla esses pensamentos? Controlando a comida, né? Então, quando ela controla demais a comida, para emagrecer, né? É quando ela consegue dizer que ela está controlando, tomando as rédeas daquilo que ela está vivenciando, né? Veja, eu estou falando de uma mãe que foi uma mãe que esteve presente, uma mãe que cuidou, né? Uma mãe que se sente culpada de algumas coisas, de não ter sido suficiente, que é inclusive comum em uma grande parte das mães, né? Mas esse aspecto que é da ambição frustrada e dessas feridas que não foram tão bem elaboradas, acabam também sendo projetadas ali, ou introjetadas, na realidade, pela filha, né? Que não tendo essa condição mesma que a mãe de lidar com essas frustrações, leva para o corpo, leva para o sintoma, né? Leva para a anorexia.
né? Então, esse ego, que é um ego muito mais frágil dessa filha, ele é engolfado, né, por esse campo arquetípico dominado pela mãe negativa. Como estamos? Faz sentido? Não faz sentido? Pensaram em alguma coisa? Eu fico Seguimos? Ah, confusa, Kellen, é, porque aqui no seu slide estava escrito: eu não consigo não seguir regras. é. Afinal, ela não consegue não seguir regras ou ela não consegue seguir regras? Agora, Ela não consegue não seguir. Ela precisa seguir regras. Então, por exemplo, quando é que surgiu isso pela primeira vez? Quando o endocrinologista falou para ela que ela estava obesa, né? Ela não concorda com isso. Ela é uma menina com bulimia, no caso. Ela não concorda com isso, até porque ela calculou o IMC dela, ela está no sobrepeso, e realmente ela está no sobrepeso, né? E aí, o que que eu pergunto? Tá, e o que que você vai fazer com isso que você não concorda? Ah, eu tenho que seguir, porque eu não consigo não seguir regras, né? Ah, o que que a sua professora fala para fazer, tal, que ela não concorda? O que que a mãe fala para fazer que ela não concorda? O que que pedem para ela fazer? Ah, num grupo que ela frequenta e ela não concorda. Ela faz. Ela faz porque ela não consegue não seguir regras. A sessão está marcada a 1 hora da tarde, online. 1 hora da tarde em ponto, ela chega à sessão. Porque ela não consegue se atrasar. Ela não consegue não seguir regras, né? Então, qual é a regra dela relacionada à alimentação? A regra dela é controlar a alimentação porque ela precisa emagrecer, né? Porque ela está com sobrepeso. E porque a mãe dela é muito controladora também com essa alimentação, né? É, então, quando ela come muito, ela quebra a regra, porque a regra era controlar a alimentação. A regra colocada pela mãe, a regra colocada pelo endocrinologista, a regra colocada por várias outras pessoas. E ela nem come tanto. Quando ela fala de um comer muito, por exemplo, é comer 10 pães de queijo, não dos grandões, daqueles menorzinhos que o pessoal compra é, na rua, por exemplo, aqueles pacotinhos de pão de queijo, né? Mas isso é visto para ela como se ela tivesse com defeito, porque ela não consegue seguir a regra ali que ela deveria seguir, né? E quando a gente fala tanto da bulimia quanto da anorexia, a gente tem esse movimento da filha, a filha complacente ou benevolente, né? A filha perfeita, a filha que não dá trabalho, né? A filha que precisa ser bem vista ou bem aceita para ser reconhecida enquanto filha. Então, ela não quebra regras, ela não sente raiva, muitas aspas nesse não sente. Ela não pode sentir raiva, ela não pode sentir ódio, né? Ela não pode se desgrudar da mãe, porque se desgrudar da mãe implica matar a mãe, né? Matar simbolicamente a mãe, certo? Então, a gente vai estar falando dessa relação com um controle que é um controle que é interno ou externo. Interno, mas interno não sendo dela própria, sendo do tirano da gordura, né? Ou externo sendo de quem representa alguma hierarquia ali, né? Então, esse é um movimento muito, muito, muito forte quando a gente fala nessas situações, nessas relações. Bom, então, o alimento como símbolo psíquico e a negação do corpo, né? Quando ela vem trazendo sobre isso, então ela vai falar desse sintoma, né, relacionado à anorexia e bulimia, como sendo sintoma de um corpo psíquico ferido, né? Porque o corpo não é só um corpo, quando a gente tem essa compreensão da psicologia analítica. O corpo também é essa expressão da psique, né? O corpo é psique.
E a comida, ela vem carregada de significados afetivos e simbólicos. Ela é desnaturada, como Jung vai falar lá na Natureza da Psique, né? Ela perde a sua função, que é a função de sobrevivência, né? A função de alimentação, para se tornar algo mais, né? Algo para além do que é a natureza própria dela, né? Então, ela passa a ter questões, significados que são significados simbólicos, né? E mesmo quando eu rejeito, né? Quando a menina anorexa rejeita, ela está rejeitando também esse aspecto simbólico, né? Do que representa esse alimento, né? Então, o que está em jogo aqui não é o alimento como nutrição biológica, mas essa qualidade da presença materna que acompanha o ato do nutrir, né? Então, o que que esse ato do nutrir, o que que essa presença materna está representando ali, né? É uma presença que é intrusiva, é uma presença que é rejeitadora, é uma presença que não enxerga, que não olha, né? Então, quando ela nega essa alimentação, ela está negando esse processo também, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, da mãe que vem para casa da filha que já é adulta, né? E que mexe em tudo, fuça tudo, organiza tudo, dá pitaco em tudo, dá pitaco na comida que ela faz, né? Em coisas que ela não gosta, e ela e ela rejeita essa alimentação, ela tá rejeitando essa mãe, né? Por via da alimentação, porque ela não consegue ainda fazer essa separação, fazer esse barrar, né? Essa mãe real, né? Essa mãe que é a mãe, no caso, a mãe pessoal dela. Né? Então, nessa impossibilidade, porque ela não consegue, a gente escuta muito isso, assim, quando a gente fala no caso dessas pacientes que têm mães intrusivas, né? Mas eu não consigo, a minha mãe faz, a minha mãe entra, a minha mãe, né? Ela acaba não tendo, não conseguindo outra alternativa, e aí ela vai para o lado de controlar a alimentação, né? Ao mesmo tempo, ela controla a alimentação, emagrece e mantém-se no estado funcional com a mãe, né? É super ambíguo, assim, é bem sofredor todo esse processo mesmo. Então, a recusa do alimento é recusa da própria mãe, né? Mas também uma recusa do vínculo simbiótico opressor, uma forma de reconquistar o limite entre o eu e o outro, né? Aqui eu falei da mãe intrusiva, mas uma mãe que foi ausente, né? Por exemplo, já vou te dar a palavra, uma mãe que foi ausente porque estava em uma depressão profunda, né? E aí não teve outra pessoa que representasse esse ambiente, também não fez, não proporcionou a ela a possibilidade de humanizar esse materno, né? Então, esse dinamismo materno que se apresenta também nesse alimento é da ordem do luminoso, né? É da ordem do terrível, do fascinante. Mais ainda, né? Se a gente fala dessa história aí, né, da transgeneralidade, provavelmente vai estar falando desse aspecto negativo dessa grande mãe. Fala, Vivi. Você vai me matar, mas assim, eu associei isso agora com a maçã do Raul Seixas. De Por que que eu quando vou eu te matar? traí meu amor, Oi? Tá, fala. Explica De, primeiro, de- depois eu te da mato, pessoa então. se expressar, a pessoa se expressa e quando ela percebe a sua expressão, a negação da sua expressão é uma traição a si mesmo. Que Uhum, na maçã ele fala, quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. E aí, uhum. Travou? sei lá, é sexta-feira eu tô viajando aqui e aí pode me matar. Não, só te matei pelo fato de você ter saído, né? Assim, seu vídeo travou.
num pedaço. Você não ouviu? Eu vi só eu ouvi, mas eu não ouvi uma parte. Não foi só para mim que travou, não, né? Travou um pedaço também, gente, para vocês? Caísa, eu tô te vendo aqui, fala aí. Sim. Travou, né? Um pedacinho, né? Travou o finalzinho, depois que O você final. falou da frase da letra, né? De expressar a si mesmo, tá atraindo a si, de se expressar, atrai a si mesmo. Quer falar? Eu estava falando que nessa traição de si mesmo, ele acaba perdendo a compreensão de si, como essa negação da simbiose é uma negação da sua própria essência. E aí Sim. é isso, eu tô viajando aqui, é sexta-feira, beijo. Só faltou o vinho, então. Ah, não, o vinho é com a Gabi, desculpa. Você é ok. Bom, ó, não, Gabi, tô eu colocando, fazendo a sua persona de pessoa do vinho aqui, hein? Me perdoe. Como o ego da filha não se consolidou suficientemente, essa recusa vem sem suporte psíquico interno, né? Por isso, torna-se extrema, compulsiva, destrutiva. Então, se eu tenho outra pessoa que represente um pouco desse ambiente para essa criança, né? Ela tem condição de ir construindo, de tendo recursos psíquicos internos, né? A partir das relações, esses vínculos afetivos, para lidar com esses pensamentos, né? Ou com esse dinamismo materno, com esse arquétipo materno, né? Se não humanizado, de forma que não seja tão prejudicial assim, né? Por que que eu tô falando isso? Assim, porque não é pelo fato de ter tido uma mãe ausente ou uma mãe intrusiva que necessariamente a pessoa vai desenvolver um transtorno, né? Um transtorno alimentar ou algum outro transtorno borderline ou alguma outra coisa, né? A gente tem uma série de outros elementos, né? A gente tem outros pontos desse ambiente que possam ter representado ali para aquela pessoa alguma âncora ali, né? Ou desculpa, algum porto ali, né? Onde ela pudesse construir algum recurso para lidar com isso. Então, pode surgir, pode ter sofrimento, né? Pode vir com pensamentos que algumas vezes vão ser intrusivos, alguns pensamentos que causam angústias, mas de uma forma que a pessoa ainda consegue, né, suportar isso. E quando eu estou falando do processo terapêutico e do sempre estar também nessa relação transferencial, né, eu falo de ser um pouco desse ambiente e de uma regressão, mas uma regressão não no sentido de, eu estou ficando infantil. Não, é de uma regressão no sentido de poder retomar naquele processo de desenvolvimento que não foi bem elaborado, né, que se mantém cristalizado. Na relação terapêutica, a gente consegue voltar nesse processo e permitir, possibilitar uma reatualização dessa relação, desse vínculo, né, com o dinamismo materno, para que possa se construir recursos internos para quando vierem esses pensamentos, porque esses pensamentos continuam vindo, eles não somem por completo, né? Mas quando vier o pensamento, essa pessoa conseguir se regular um pouco mais fácil, lidar com esse pensamento um pouco mais fácil, de uma maneira mais fácil, né? Não sucumbir a esse pensamento, não ser dominado por esse pensamento, né? Então a gente vai fazendo um pouco desse processo. Então, cadê? A autossuficiência aparente da paciente é uma ilusão sustentada por uma fusão inconsciente com a mãe arquetípica, né? Não mais com a mãe pessoal, no processo de humanização dos arquétipos. Então, quando ela volta para esse sintoma da anorexia, né, ou mesmo da bulimia, para esse sintoma oral, né, ela está voltando para aquela relação fusional. Ela está regredindo, né?
para aquela relação. Mas ela está regredindo, e aí a psique faz isso também, para que ela tenha oportunidade de caminhar, né? Só que isso não é possível na relação com o materno, porque essa mãe não consegue também fazer, se oferecer enquanto ambiente para que ela possa reatualizar esse aspecto que não foi desenvolvido antes, né? Então ela volta para a relação fusionada com a mãe, né? E lá fica. Até, de repente, em algum momento, poder construir uma relação terapêutica com uma equipe, com outra pessoa, né? Com uma mãe substituta, com escola, com alguém que represente, mas que ela possa fazer essa construção dessa relação com o materno de outra ordem. Bom, segundo Bruch, a mãe da anoréxica responde inadequadamente às necessidades do bebê, alimentando de acordo com as suas próprias demandas. Isso impede que a criança aprenda a controlar as suas funções corporais e desenvolva uma diferenciação pessoal. Então, é aquela imagem do espelho, né? De que a mãe, ou esse ambiente, ele precisa ser um espelho para essa criança, né? Ele vai espelhar essa criança, né? As necessidades dessa criança, né? As sensações dessa criança, certo? A gente está falando disso à medida que ela vai sendo espelhada, né? E vai se desenvolvendo, vai se compreendendo, vai se percebendo, ela vai entendendo suas necessidades e aprendendo a controlar as suas funções corporais, né? Porque essa mãe também auxilia, né? E construindo suas fronteiras egóicas, né? Se esse espelho é um espelho vazado, né? E aí o que ela vê é através do espelho, né? Através dos olhos, né? É como se furasse os olhos e visse através, né? Ver as frustrações da mãe ou as demandas da mãe, né? Ela não tem a possibilidade de reconhecer as suas próprias, assim como reconhecer as suas próprias funções corporais, né? Ela é a mãe, ela é a extensão da mãe, né? E aí a diferenciação não pode ocorrer. Bom, Eu queria perguntar um negocinho. por favor, Isa, pode falar. Nesse slide anterior, me veio uma imagem da, da mãe de uma cliente minha, que teve períodos de anorexia, períodos de bulimia posteriormente, onde ela falava que uma das coisas que ela mais gostou da maternidade foi amamentar, né? Então, ela gostava de estar amamentando, ela falou assim, o meu amamentava o dia inteiro, o meu amamentava o tempo todo, ela tinha tido um menino antes, né? E gostava muito de amamentar. Então, tem uma questão também de uma relação aí com a amamentação, que não é de acordo com a necessidade do bebê, digamos assim. Uhum, Engraçado que na época que ela falou isso e tal, agora caiu a ficha, né? Não está de acordo com a necessidade do bebê, e sim uma necessidade dela. Então, é mais ou menos de exatamente. acordo com suas próprias demandas. E as demandas, então, podem ser inúmeras, né? De um prazer em estar ali naquela função materna, sabe? Se 24 horas, por conta, talvez, de várias outras questões não elaboradas, né? Frustrações e assumindo o papel de mãe para ser a melhor mãe do mundo, estar ali disponível todo o tempo, né? Uhum, Aqui uhum. pensando isso, então não, o bebê, então, ele não cria essa noção, essa consciência de que aquele contato, ele é finito, depois reiniciado de acordo com a É, necessidade dele, a né? noção de continuidade não se estabelece aqui, né? Nesse caso que você falou.
né? Aham. Nem de Ah. diferenciação das sensações, porque se essa mãe está o tempo todo amamentando, 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 possivelmente ela não vai perceber quando a necessidade dessa criança for outra, né? Uhum. Por qualquer Que o coisa. colo, que a irritação, que a, a etiqueta que incomoda, né? Entre outras coisas. Porque ela está mais Temperatura. preocupada, a temperatura, né? Porque ela está mais preocupada com a necessidade dela, né? Talvez até por uma defesa, assim, né? Você foi falando, me veio um pouco isso, né? A defesa de ter que lidar com algum aspecto seu que precisa ser desenvolvido e que não foi, e que é difícil para ela se prende nesse lugar dessa mãe boa, né? Dessa mãe que não pode se afastar dessa criança, né? Assim, Uhum. dessa Deméter, que precisa ficar com Uhum. essa criança ali o tempo todo, que a criança não pode ter nenhum tipo de autonomia, nem para os próprios desejos e necessidades, né? Ela não pode ter necessidade. E também para os próprios incômodos e sensações, porque aí qualquer sensação, qualquer incômodo, qualquer sensação desagradável, o que ela recebe é alimento, Exatamente. né? O E aí, o alimento que na que ela vai forma. fazer quando for adulta, quando for mais velha, né? Ah, eu estou ansiosa. Não é estou ansiosa, não, eu estou incomodada, eu vou comer para controlar. Angustiada, né? Estou com Uhum. medo, eu vou comer para controlar, porque ela aprendeu que é a comida que a supre, né? Que resolve Uhum. qualquer necessidade dela. E a gente sabe que não vai funcionar, porque não é a E não é alimentação que vai propriamente a suprir. comida, não é propriamente até a comida, é a sensação oral do conforto, É. Uhum. talvez, porque aí é como se chorou, tropeçou, peito, né? É Uhum. algum tipo Então, aquilo tem uma sensação oral de conforto. A gente vai perceber que, inclusive, às vezes, além da comida, né, algumas pessoas vão desenvolvendo outros comportamentos, por exemplo, de ficar o É. tempo todo, Hum. né? Alguma coisa na boca o tempo todo, né? Porque o bebê não, ele às vezes chupeta, né? O bico materno, né? Assim, fica. Porque fala também da necessidade, dessa necessidade dele, né? Não é falar de vergonha na cara, né? Ele precisa disso, né? E essa criança, ao se tornar adulta, né? Se ela não desenvolver outras formas ali também de lidar com, de aplacar os próprios desconfortos e de perceber as sensações, pode ser que ela utilize isso para tudo, né? Para Uhum. controle de ansiedade, por exemplo. É principalmente assim, a criança está com calor, né? E aí, se a criança está chorando com calor, a mãe vai lá e tira aquela roupinha que está quente, conforta, dá um banhozinho, não sei o quê. Ela teve uma necessidade que foi aplacada, um desconforto que não passou pela oralidade, passou pelas outras Isso, partes do corpo. isso. Uhum. Uhum. E a gente precisa, né, assim, ter essas outras partes do corpo investidas, né, enquanto é criança e bebê, né, porque essas partes do corpo vão também servindo como elementos de construção de identidade, né, de contato com a realidade, de sensorialidade, entre outras coisas. Pode falar, Vivi. É, esse movimento mastigatório que você fez, né, me fez lembrar de um artigo que eu li sobre a distensão temporomandibular relacionada aos transtornos alimentares. Então, assim, é, Eu quero. essa cara. Te mando agora. Tá, mas fala E, do. então, porque esse movimento, né, de mastigação, às vezes, mesmo sem ter o que estar mastigando, leva a uma tensão e é associado a outros aspectos psicológicos, como bruxismo, como insônia, e, acaba gerando uma tensão no esternocleidomastoide também. Então, são os aspectos físicos que vêm também desse transtorno alimentar, dessa necessidade
premente de mastigação. Manda no grupo, Uhum. Rê. É, acho que todo mundo vai querer. Achei muito interessante. Eu vou começar a observar melhor os sintomas de dor de ATM, de bruxismo, né? Com as É um pacientes artigo também. antigo, deve ser de 2015, 2013. Faz tempo que eu li, mas eu tenho ele aqui, vou catar ele. Uhum, maravilha. Bom, tá. Ok. Aí, ei, Antes da Gabi, gente continuar, eu posso contar um sonho da minha paciente que tem PA. pode. Eu não lembro exatamente todo o sonho, mas a parte assim que mais chama atenção é que ela estava olhando para uma cena, então para um lugar, ela estava dentro de um lugar onde tinha uma cama e tinha uma mulher deitada e tinha um ser que ele parecia um zumbi, mas ele estava segurando a mulher como um vampiro, então. E ela estava apavorada olhando e de Ela repente olhava de fora. ela estava dentro do lugar, assim, ela estava ali dentro da Sim, cena. E aí, de tá. repente, esse ser vira para ela, com a boca aberta, mostrando vários dentes. Então, não era que nem um vampiro com só dois dentes, assim, ele tinha vários dentes. E, ao mesmo tempo, ela vê também atrás dele, tinha mais ou menos uma calçada, assim, ela falou, um bueiro, e de dentro desse bueiro sai um outro ser, igual a esse primeiro, que agarra um corpo e vai puxando para dentro do bueiro de volta. E aí, ela disse que ela ficou muito impressionada, e principalmente com aquela boca desse primeiro ser. E ela foi tentar desenhar, então ela fez, ela me mostrou o desenho, ela fez o arco da boca, e aí ela começou a desenhar os dentes dentro da boca. E quando ela terminou, ela se deu conta, né, que ela tinha desenhado ela falou assim, uma vagina, como é que ela chamou? É uma vagina esfomeada, uma vagina. Eu não me lembro exatamente qual foi o termo que ela usou, mas me impressionou muito assim essa questão desse parece um tirano, mas ao mesmo tempo vem desse arquétipo materno, né? Porque falando dessa vagina, também falando da Uhum. questão da alimentação ali, ela tem compulsão e ela tem bulimia, já teve também períodos de sintomas de anorexia, então é bem pesado o caso dela, assim, a relação com a mãe é horrível, a mãe dela é, é bem, foi bem cruel com ela a infância inteira, assim, então eu achei esse sonho, uau. E é interessante porque você já viu aqui, né, assim, lá no nosso no primeiro capítulo, dessa relação com a sexualidade, né? Que é Uhum. muito forte também nos transtornos alimentares, assim. Na realidade, nessa ausência da relação com a sexualidade, né? Nessa fuga, né? E aí é, essa vagina cheia de dentes, né? Vem também mordendo essa pessoa que está na cama e ela tá vendo, né? Fiquei pensando até nesse processo de. Tô viajando, tá? É, de alguma dissociação, sabe? Porque fiquei pensando se ela é a pessoa da cama e ela também é a pessoa de fora. Ela é várias pessoas ali, né? Vários elementos dos sonhos, né? Mas o ego dela representado como o quê, sabe? Tanto como esse aspecto da pessoa na cama, quanto a pessoa que vê, né? E ela vê tudo ali. Ela não é atacada, né? Mas ela tá vendo toda a cena ali. E quando a gente E fala da ela sente anorexia, medo, né? Ela sente tá medo? no mesmo ambiente, ela pode ser atacada, então ela sente medo. E o Sim. monstro olha para ela, né, e arreganha os dentes. Então, ela fica com muito medo, mas ele tá atacando outra pessoa primeiro, né? Outra. Outro aspecto dela, né? Assim, o corpo, né? Uhum. É, Como que é a relação delas com a sexualidade? Na verdade, Entra tanto em detalhes assim, só pra gente. ela tem bastante sintomas, assim, de border. E agora ela tá namorando. Então ela se sente um pouco mais controlada também, mas quando ela estava solteira, ela saía, daí ela
ela se drogava, ela usava drogas bem pesadas, ela bebia, ela bebe uísque quando ela tá assim, quando ela vai pra noite, e aí ela Uhum. transava com quem aparecesse. Mas é isso, ela não se Ela queria, ela. precisa desconectar dela mesma para fazer isso, né? Precisa usar muito uísque, precisa para poder se relacionar sexualmente com o outro, né? Sim, e a mãe dela criou ela assim, ó, dava bolachinha, dava porcaria, salgadinho entre um compromisso e outro que ela e a irmã dela tinham, eles são entre 5 filhos, mas ela e a Uhum. irmã logo mais nova que ela, eram as que tinham mais compromisso, então elas faziam nado sincronizado, elas faziam mandarim, elas faziam inglês, alemão, fazia dança, fazia um monte de coisa. E aí Nossa, dentro do cansei. carro, a mãe dela jogava bolachinha para elas e ia Aham. xingando as duas para ficarem quietas, para comer de uma vez. Só que na hora de vestir ela, sempre xingava ela porque ela estava gorda e às vezes a roupa não cabia mais e a mãe dela obrigava ela a botar e fechar o botão da calça porque tinha que caber porque ela não era para engordar. Ela estava muito Uhum. gorda, então Uhum. desde pequena ela lembra de sofrer muito assim com essa relação com a mãe. Fiquei pensando aqui, né? Até nessa filha enquanto extensão dela, enquanto extensão da mãe, e na sombra projetada no corpo, né? Dessa necessidade da mãe de projetar a sombra dela no corpo da filha também, né? Porque ela vai alimentando a gordura da filha e a gordura que ela rejeita também, né? É, Que e a ela, irmã que ela maltrata também, né? a irmã mais nova dela hoje é obesa. Uhum, Ela não, e daí ela tá fazendo tratamento com uma Nutri, que é especialista em transtornos alimentares. uhum, Mas ela não quer mais ir nessa Nutri, ela já encontrou outra que é, Nutri esportiva e fitness e que deu uma dieta rigorosa para ela. Então, assim, ela já falou que ela não confia em mais ninguém, nem no psiquiatra, nem na Nutri, só em mim ela confia. E aí é bem difícil, assim, uhum. dela. Essa imagem da Não. vagina dentada é muito interessante, aparece no livro do Eric Neumann, onde ele fala de um mito sobre a vagina dentada. Aliás, tem vários mitos, né? É, No livro da Grande no Mãe? livro da Grande Mãe, é, Não, é? é, Eu não. é no, Depois eu vou dar uma é, olhada. Eu não aqui, lembro, não, mas eu História vou da dar uma origem da olhada. consciência, não? não, é da Grande Mãe, aqui Aquele edição rosa. é o Rosinha. Aí ele fala, tem essa parte da citação: um peixe habita a vagina da mãe terrível. O herói é o homem que vencer a mãe terrível, quebrar os dentes da sua vagina e então a tornar uma mulher, a transformar numa mulher. Uhum, uhum. Você tá com isso anotado ou você tá com o livro aí? Não, não, eu tenho isso anotado. Foi engraçado que ela falou da vagina dentada e eu tinha Ah, anotado tá. isso, que eu estava lendo um pedaço da Grande Mãe. Porque, Aham. e eu falei, gente, essa é a vagina dentada. E Se olha, você Isa, depois, se você identificar depois, Isa, em que parte do livro tá, e puder passar pra gente. sim. Vou catar de novo, porque isso era uma coisa que eu tinha notado, inclusive quando eu estava lendo aqui o livro, e eu vi não sei, eu vi uma coisa de um filme sobre a vagina dentada, mas é um filme antigo. Uhum. E aí eu anotei essa citação, assim, mas não. Aí ela falou agora, me Isa, e lembrei. tu falou de peixe, e ela teve um sonho com peixe antes desse, que foi de um Aham, tubarão. Então, vindo com os dentes também para morder ela fora da água, aham. assim. E aí, o outro sonho, então, que ela trouxe depois foi esse desse monstro aí. Uhum. Hum. Mas é interessante que um dos monstros puxa pro submerso, né? Pro submundo ali, puxa para baixo, né? Também, algo para se pensar, né? Um morte e o outro sai do tipo bueiro, né? E puxa para baixo, né? Uma descida que também é importante, né? Embora seja vista com muito medo. Para a gente finalizar, porque já está na nossa hora, né? É, a figura materna,
pode não ter integrado sua própria sombra, né? Só para a gente poder organizar aqui os pensamentos que a gente já trabalhou. Então, ela projeta na filha a sombra da mãe, suas frustrações, raiva, sentimentos de inferioridade, desejo de domínio, torna-se alimento psíquico da filha. Então, essas frustrações, elas são o que alimenta a filha, continuam alimentando a filha, né? E como ela volta também para esse processo, que é um processo dessa relação fusionada, né? Essa relação de dependência absoluta, é como se ela continuasse sempre sendo alimentada pela mãe, né? Então, ela não precisa do alimento concreto, do alimento, por exemplo, que a equipe de enfermagem oferece para ela, do alimento que outra pessoa oferece para ela, porque ela está sempre, pelo menos de forma inconsciente, ela está sempre sendo alimentada por esse aspecto da mãe, né? Por essa mãe que se faz ali o mundo dessa pessoa. Isso equivale a dizer que a filha, em sua anorexia, consome a ausência da mãe, seu negativo, sua falta de imaginação, de vida simbólica, né? É a ruptura do contato dessa mãe com o próprio inconsciente, quando ela está falando sobre isso, né? Esse negativo é a impossibilidade de simbolização dessa mãe também, né? Mas não porque ela não tenha condição de simbolizar, assim, não tem habilidade de simbolizar, né? Mas porque ela foi marcada por esse distanciamento do seu próprio inconsciente, das suas próprias questões, né? Da negação dessas questões também, né? A recusa da comida torna-se um ritual inconsciente de separação, né? É aquele processo do desenvolvimento da psique que eu falei para vocês no início. A separação, ela é fundamental para o processo de individuação, né? Então, quando ela está se recusando a se alimentar, e é, está atuando, né, numa separação, numa tentativa de separação, ela está também numa tentativa de retorno ao seu processo de individuação, né? Que, obviamente, a gente já sabe, não vai funcionar ainda, né? Porque tem vários outros empecilhos no caminho. Cadê? A filha tenta, com seu corpo, compensar ou redimir o sofrimento da mãe, né? A mãe não é uma culpada literal, mas um personagem arquetípico de um drama muito maior, né? Ela é uma expressão daquele drama de Deméter e Perséfone, que inclui também Gaia, que inclui também Jesus, gente, não é Jesus que inclui, não. Esqueci do nome do pai da Perséfone. É o Zeus, Zeus, né? Que inclui Deus, Zeus, é outro deus, né? Que inclui Hestia, né? Que inclui Hécate, Hades, não? Hades. Hades, Oi? Hades, Hécate, não? Hécate. É. Hécate, que inclui Hades, né? Que inclui todos esses elementos, né? Então, a mãe é só uma dessas expressões. Entender o adoecimento como uma constelação simbólica, na qual mãe e filha encarnam partes de um mesmo campo arquetípico não elaborado, né? Eu acho isso aqui de uma riqueza assim sem tamanho na obra da Espignes, assim, que traz para gente uma ampliação da percepção dos transtornos alimentares, assim, que eu não vi, não vi na psicanálise, né? E aí? E aí que você podia dar uma aulinha bem breve para a gente sobre, você falou um pouco, mas muito pouquinho, mas assim, sobre qual o caminho que a psicanálise toma, né? E onde, de alguma forma, tem o ponto até de diferenciação. Isso seria talvez Uhum. só para a gente pincelar um pouquinho, assim,
Que, na verdade, a gente vê mais essas escritas sobre transtornos alimentares dentro da psicologia freudiana do que propriamente da junguiana, né? A Spinese é uma das exceções que desenvolve isso bem, né? Então, assim, não nem da freudiana, não. A gente vê muito da winnicottiana, né? Winnicottiana. É, Ah, tá. é. A gente tem visto muito da psicanálise francesa, mas muito mais voltado com André Green, né? É, a gente tem pontos de relação com o Anzier, né? Tem o René Caes, que traz elementos também da transgeneralidade que são importantes, né? Então, tem uma autora, tem uma E esse autora aqui também brasileira, tem esse, eu ainda não li, não. Esse é do Eric Bidot. eu não li esse ainda. Peraí, deixa eu tirar. Depois eu mando lá no grupo uma foto. Uhum, Tem uhum. um livro. Sim, sim. Porque o que que acontece, né? É, a psicanálise ela já vem falando assim sobre esses aspectos da dissociação, por exemplo, né? Vou falar só um aspecto. Sobre esse elemento do que fica mais desenvolvido, menos desenvolvido, né? Mas essa elaboração toda, né, por exemplo, que se reflete nesse âmbito da sombra, que pode ter outros nomes, né? Do ânimos, né? Da mãe, mas não dessa mãe pessoal, né? Dessa relação, desse lugar da mãe que é muito, muito, muito além disso, não é tão desenvolvido, né? Então, aí a gente tem essa possibilidade de ampliar bem o nosso estudo, assim, nesse aspecto, né? E meus estudos de psicanálise são bem limitados se comparados à psicologia analítica, assim, infinitamente mais limitados, né? Mas a gente consegue perceber, assim, muitas proximidades especialmente com aspectos de Winnicott, Milan Klein, né? Para pensar no Bion, né? Ferenczi, né? Para pensar nos transtornos alimentares, mas a gente consegue ir vendo também o que é próprio da psicologia analítica, né? Ela traz também algumas coisas aqui no livro, e aí eu fiquei com algumas dúvidas. Depois eu trago mais especificamente. É interessante que essa questão do vínculo demetriano, por exemplo, é uma questão que eu tive numa aula com uma lacaniana também, né? Não entendi nada da aula, tá? Sim, diga-se de passagem. Só essa parte. O restante, para mim, ficou como se ela estivesse falando outra língua, né? Mas também fala muito desse aspecto dessa relação dessa mãe pessoal com essa mãe, é, com essa filha, né? Essa ampliação para o arquétipo, para o dinamismo arquetípico, né? Foi algo que eu senti falta, né, nessa discussão da psicanálise, por exemplo, embora eu tenha usado o vínculo demetriano, né? No eu estou tentando lembrar qual foi o livro que inclusive cita a Spignesi trazendo essa discussão, um livro de autor psicanalista. Depois, quando eu lembrar, eu falo para vocês também, né? Mas dentro do possível, eu vou tentando trazer algumas coisas que nos atendam, né? Para nossa discussão. Lembrando que eu não sou psicanalista, gente, pelo amor de Deus. Tenho muita, tenho muita, só se for psicanálise junguiana, tenho muita limitação no estudo, né? No conhecimento. Ok? Você ia falar sobre uma escritora brasileira. Ah, Aí, é. Ia. Peraí. Psicanálise do Sensível, o nome do livro. Ai, como que é o nome dela? Lembrei o nome do livro, não lembrei o nome dela. Peraí. Isabel Isabel Fortes? É essa. Vou pegar pelo nome do Ivani, livro. Ivani, Ivanise, eu acho que é. acho Ivanise, que é. Ivanise Fontes, isso, né? Ela traz algumas discussões bem interessantes também que trazem para que são muito
muito próximas com o que a gente está falando, que a gente fala, por exemplo, da relação transferencial, né, dessa questão dessa percepção da sensorialidade no corpo do analista, né, do terapeuta, para poder perceber a sensorialidade do paciente, né, que é um pouco disso que eu falei, dessa relação do espelhamento, né, que a mãe começa a fazer, de perceber essa sensorialidade da criança, né? Então, ela vem trazendo alguns desses elementos interessantes para a gente pensar também. É um livro bacana, esse Psicanálise do Sensível, né? Se alguém quiser, depois. Ela tem um artigo sobre memória corporal e transferência. Esse psicanálise Uhum. sensível eu não li, não, mas a da memória corporal eu li. Tem Sensibilidade Tátil, eu acho o nome também, que é um artigo bacana. Deixa eu ver se tá aqui. Não, isso aqui, não, peraí. Não, mas depois eu posso passar para vocês. Esse do sensibilidade ou ternura tátil, ternura tátil, né? Eu achei uma gracinha, achei que tem muito a ver com o que a gente fala. Ela até citou uma autora que é Guinevere Hague, né? Uma francesa. Até brinquei com o Fabrício, assim, com o Fabrício, se ele conhecia. Nossa, eu achei que ela fala tanta coisa parecida com Neumann, né? Mas diz que ela criou aquilo ali que ela está pensando, né? Eu li aquilo em A Criança, né? Ela leu em outros pontos. Bom, ficamos por aqui hoje, então. Daqui a 15 dias a gente continua e avança um pouquinho para o capítulo seguinte, se der. Daqui a 15 dias é feriado, né? O nosso acho que é dia 31, se não me engano. Deixa eu ver. Eu não vou. Deixa eu Dia ver aqui. 27. 27? Uhum. Isso, dia 27. Porque eu já marquei fora do feriado. Bom, beijos para vocês. Vamos tirar nossa foto, né? Peraí. Vamos. Quem puder ajudar. Eu tirei aqui. Deixa eu ver se foi. Tirei aqui. Gente, se depois vocês quiserem convidar outras pessoas pro grupo, em agosto a gente começa aí, né? O Vício da Perfeição, que eu acho ele mais tranquilo do que esse. Janine já tá com ele aí. Tem PDF para quem quiser. Ó, já estamos preparados para a sequência, né? Vamos continuar. É, e aí eu acho ele um pouco mais tranquilo, e eu acho que o Vício da Perfeição a gente tem condição de fazer menos formato da aula com um slide, assim, eu achei importante fazer nesse primeiro livro por achar que é um livro denso, né, e que precisava de pegar e explicar mais de uma forma mais minuciosa, fazer algumas outras relações, mas possivelmente, mulheres, o Vício da Perfeição a gente consegue fazer um meio termo, tá? Pra gente poder discutir um pouco melhor. Tá bom? Beijos. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Bom final de semana.